Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Edmilson Verca que realize a leitura do versículo da Bíblia. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do expediente. Expediente de 17/2/2025. Ofício número 05 de 2025 do Hospital Santa Cruz de Canoinhas em resposta ao requerimento número 24/2025 da autoria do vereador Edmilson Verca. Ofício número 12/2025 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento número 20/2025 de autoria de toda a edilidade. Ofício número 13/2025 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento número 01/2025 de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 14/2025 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento número 21/2025 da autoria da vereadora Kátia Oliskowski. Comunicado da SRV Engenharia em resposta ao requerimento número 06/2025 da autoria do vereador André Flenick. Ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em resposta ao requerimento número 22/2025 da autoria da vereadora Kátia Oliskowski. Ofício número 18/2025 da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Fazenda Pública, encaminhando os balancetes complementares do mês de dezembro de 2024. Projeto de resolução número 003/2025, que altera a resolução número 825, de 21/12/2001, da autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 18 e 31 de 2025 do gabinete da prefeita, encaminhando projetos de lei para apreciação. Projeto de lei ordinário número 011/2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem e parteiras, e dá outras providências. Projeto de lei ordinário número 012/2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para os fins que especifica e dá outras providências. Ordem do dia. Votação única. Veto integral ao projeto de lei número 139/2025, que institui espaço destinado à prática do grau. Ordem do dia 17/2/2025, segunda-feira. Indicações. Indicação 033/2025, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotile Rueder, secretário municipal de planejamento, e a senhora Camila Lima, diretora do Detrancan, instalação de lombofaixa além de instalar tachões na divisão de faixa, na Duque de Caxias, próxima à esquina da rua Joaquim de Paula Vieira. Indicações número 034/2025, da autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tille Rueder, secretário municipal de planejamento, e a senhora Camila Lima, diretora do Detrancan, a instalação de sinaleiros de pedestres nos semáforos já existentes na rua Francisco de Paula Pereira e Coronel Albuquerque. Indicação 035/2025, de autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tille Rueder, secretário municipal de planejamento, e a senhora Camila Lima, diretor do Detrancan, a instalação de rampa de acesso ou rebaixamento do meio-fio, a fim de facilitar o acesso à faixa elevada localizada na esquina das ruas Barão do Rio Branco e 12 de Setembro, bem como a lombofaixa na rua Frei Menano Campos, em frente à Escola Século XXI. Indicações número 036/2025, da autoria do edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, ao senhor Rafael Tille Rueder, secretário municipal de planejamento, realizar estudos necessários para a elaboração do projeto e execução da pavimentação da rua Corte Álvaro Link, entre as ruas Guilherme
Gonchorovski e Bernardo Ouze, no bairro Alto da Tijuca, bem como da rua Wilibaldo Hoffmann, no trecho entre as ruas Roberto Elk e a rua Félix Jones Fayer, conforme solicitação já feita no ano 2021 pela indicação 147. Indicação de número 037/2025, de autoria do edil Gilmar Martins, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Agostinho Machado Filho, secretário municipal de Meio Ambiente, ao senhor Rafael Rutilio Reder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Obras, que verifiquem e tomem as providências necessárias em relação ao esgoto a céu aberto na esquina das ruas Cidade de Jaú com a João Miriam, conforme fotos em anexo. Indicação número 038/2025, de autoria do edil Gilmar Martins, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilio Reder, secretário municipal de Planejamento, a instalação de guarda-reio na cabeceira da ponte sobre o rio Água Verde, nos trechos atualmente sem proteção, na Avenida Rubens Ribeiro da Silva, conforme ilustrado nas fotos em anexo. De autoria do edil Gilmar Martins, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora de Dutracan, a pintura das faixas de pedestres das ruas ao entorno da Escola Básica João José de Souza Cabral. Essa é a indicação número 039/2025. Número 040/2025, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Agostinho Machado Filho, secretário municipal do Meio Ambiente, realizar a poda das árvores na rua Almeida Cardoso. Solicito também realizar um estudo para essa via, verificando-se as espécies de árvores ali plantadas são ideais, caso contrário, realizar a substituição por espécies adequadas às condições da via. Indicação número 041/2025, de autoria do edil André Flenin, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilio Reder, secretário municipal de Planejamento, ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Obras, e a senhora Camila Lima, diretora do Dutracan, manutenção da via e colocação de faixa elevada na Avenida dos Expedicionários, nas proximidades do IFSC. Indicação de número 042/2025, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Obras, a manutenção do trecho que estava fechado e foi recentemente liberado da bifurcação com destino à localidade de Paula Pereira. Indicação número 043/2025, de autoria do edil André Flenin, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilio Reder, secretário municipal do Planejamento, e a senhora Camila Lima, diretora do Dutracan, instalação de faixa de pedestres elevada na rua Ferdinando Campos, número 1550, em frente à entrada da CI Vinícius de Moraes, e também que seja feito estacionamento de 40 graus, conforme demanda da comunidade escolar. Indicação número 044/2025, de autoria do edil Jubanski, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilio Reder, secretário municipal de Planejamento, a troca dos bancos na Praça Subtenente Silvio Francisco da Silveira, localizada no entroncamento das ruas Casimiro com o Antônio Bertão, no bairro Água Verde. Indicação número 045/2025, de autoria do edil Jubanski, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilio Reder, secretário municipal de Planejamento, a instalação de bancos para espectadores das quadras de futebol society no município. Indicação número 046/2025, de autoria da vereadora Rosi Cristani, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Obras, a realização de obras de drenagem, como colocação de bueiros e bocas de lobo, e melhorias na rua que dá acesso à Escola Benedito Teresa de Carvalho, em Felipe Schmidt. Indicação de número 047/2025, de autoria da vereadora Rosi Cristani, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilio Reder, secretário municipal de Planejamento, e a senhora Franciane da Costa Cola, secretária municipal de Saúde, a realização de reparos e melhorias no posto de saúde de Felipe Schmidt. Indicação número 048/2025, da autoria do edil Edmilson Ver, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Obras, a manutenção da rua Arthur Burgat. Indicação de número 049/2025, da autoria da vereadora Cátia Liskovski, que solicita a senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rutilio Reder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor Felipe Eduardo Frenick, gestor da Fundação Municipal de Esportes, instalação de redes de contenção para que a bola não saia das dependências da quadra de esportes na rua Catarina de Souza Hubert, no bairro Piedade.
Indicação do número 050/2025, da autoria do edil, que solicita à senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor James Luiz Brem, secretário municipal de Educação, a realização de um debate sobre a necessidade de ampliação do horário de funcionamento dos centros de educação infantil municipais. Tal solicitação fundamenta-se na realidade das famílias trabalhadoras do município, que enfrentam dificuldades devido ao horário de entrada de determinadas turmas, permitindo apenas a partir das 8 horas da manhã, com tolerância de 15 minutos, diferentemente das escolas de ensino fundamental, que iniciam as aulas, em sua maioria, às 7h30. Essa diferença compromete a rotina dos pais e responsáveis, especialmente aqueles que iniciam a jornada de trabalho mais cedo, tornando essencial a discussão sobre ajustes que possibilitam maior flexibilidade e atendimento adequado às necessidades da população, levando em consideração que há monitores contratados no ICI que recebem crianças de outras turmas antes do horário mencionados acima. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores previamente inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Gilbaiano. Com a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, comunidade que se faz presente aqui esta noite e que nos acompanha pela internet, aí uma boa noite a todos. Quero só fazer a justificativa aqui das 3 indicações, né? A indicação de número 37, que fala sobre um esgoto céu aberto. É uma água que verte ali na esquina da cidade, da rua Cidade de Jaú com a João Miller. Então, há algum tempo já está vazando aquela água. Não sei se é algum cano da Casan, se é algum esgoto, o que é que acontece ali. Peço a gentileza por parte da Secretaria do Meio Ambiente, do Planejamento e também da DEOBRA, né, para que veja ali qual é a melhor solução para que se resolva aquele problema ali que está causando transtorno aos vizinhos e tudo mais ali, que aquela água sempre está correndo no leito da rua ali, até mesmo danificando parte da pavimentação asfáltica ali. A indicação do número 38, que fala sobre o planejamento de instalação de guarda-rei na ponte do Rio Água Verde, na Avenida Rubens Ribeiro da Silva. Existe as lateral da ponte, mas é só em cima da ponte. E trecho aí aproximadamente de 3 a 5 metros nas lateral, ele não tem proteção nenhuma. E é um local de fluxo de bastante criança que sai dos colégios, às vezes passam correndo, querendo brincar como antigamente, brincar de let's, e é um grande risco ali, de repente alguém acabar empurrando, até mesmo sem querer, um ou outro, naquele momento ali, e acabar caindo dentro do rio. Então, a gente se vê em todas as pontes, esses guarda-reis ali que tem ampliação, né? Vendo a possibilidade por parte do planejamento ali, se há de colocar ali esses guarda-reis. A indicação de número 39 destinada à senhora Camila Lima, para que refaça as pinturas das faixas de pedestre que tem ali nas ruas em torno ao Colégio José de Souza Cabral. Há um fluxo muito grande ali, uma rua bastante movimentada, onde as faixas já estão bastante apagadas, e uma solicitação até mesmo dos pais, dos alunos que levam seus filhos ali. Muitos vão buscar e as crianças têm que atravessar aquelas faixas ali onde está apagado. Seria a necessidade de refazer a pintura daquelas faixas. Senhor presidente, seria isso a justificativa das minhas indicações. Mais alguma inscrição? Vereador André Frenick. Com a palavra. Senhor presidente, hoje tenho 4 indicações, mas anteriormente gostaria de cumprimentar meus colegas vereadores, as vereadoras, público presente, casa
cada vez com mais pessoas, né? Ano passado eu lembro que a maioria das sessões nós tínhamos o seu Geraldo, o seu Galote, né? Hoje nós temos mais pessoas e assim nós temos que ter cada vez mais, tanto nas redes sociais quanto aqui no público presencialmente. Sobre as minhas indicações, aproveitar a presença do secretário Agostinho Machado aqui, conversamos anteriormente sobre a Rua Almeida Cardoso. Nós falamos muito na questão de arborização no município. Isso é fundamental, uma questão de clima, uma questão de regularização de temperatura, de poluição de ar, mas também é necessário fazer um estudo correto para implantio de árvores que sejam adequadas, que não prejudiquem nem a calçada e também não gerem crescimento para prejudicar a rede elétrica. Tem algumas espécies, até como o pessoal chama de chorão, que se ela detectar, ela tem um sensor interno nela, como digamos assim, que detecta uma rede de tubulação e acaba rompendo a tubulação. Então, são vários critérios que têm que ser analisados, e eu falo aqui da Rua Almeida Cardoso para fazer um estudo de, talvez, substituição da arborização. Primeiramente, uma poda, mas primeiro verificar se aquela arborização é correta. Eu tenho duas indicações aqui sobre a faixa elevada. A gente já falou que é um custo elevado, mas é uma necessidade para o município. Uma nas proximidades do IFSC, naquela região também tem um fluxo intenso de caminhões e o asfalto está se deteriorando, é importante fazer uma manutenção adequada, talvez já pensar num outro tipo de material, talvez concreto armado ali para colocar, e também uma faixa próximo ao CEI Vinícius de Moraes, junto ao estacionamento de 45 graus. Faixa elevada, na minha opinião, deveria ter na proximidade de todas as escolas do município, sejam aulas privadas, sejam aulas públicas, mas é uma necessidade de segurança as faixas elevadas, apesar do custo colocado. Uma solicitação que eu faço aqui, que hoje nós tivemos a abertura da João Leandro Gonçalves, no sentido interior-centro, para o pessoal passar para trazer as culturas ali, para não prejudicar a safra. E tem um trechinho ali de rua, próximo, que direcionado ali no desvio, Paulo Pereira, que faz o outro caminho, que está um pouco deteriorado pelo tempo que ele ficou fechado. Então, faço essa solicitação e já faço também um apelo à população. Já recebi aqui nas redes sociais, até o professor Diogo Henning, grande amigo meu, me passou, que o pessoal que deveria estar indo num sentido, já está vindo um pessoal pela contramão, mesmo com toda a sinalização que ali está presente, e já tem alguns vândalos cometendo atos ali, ou seja, abriu hoje cedo, já tem gente que está usando por um lado negativo. Infelizmente, existem pessoas da população que fazem que muitas coisas tenham que ser mais restritas e possam prejudicar até a abertura dessa via, porque como é que nós vamos garantir, né, a qualidade da obra, que já está demorando, mas tem que parar, talvez, por causa de uns ingressadinhos, desculpe a palavra, umas pessoas que não têm um perfil como para viver num local civilizado. Era o que continha, senhor presidente. Mais algum inscrito? Vereadora Rosi Cristane. Boa noite, Com a palavra. Boa noite a todos os meus colegas, vereadores, e também aqui o público presente. Então, eu fiz duas indicações. A 046, que eu falo ali sobre a drenagem, a colocação de bocas de lobos e a melhoria nessa rua que dá acesso à escola local Benedito Teresa de Carvalho. Então, essa rua é uma rua de grande fluxo e ali também se encontra uma cultura na comunidade, que é o Pocinho de São João Maria, onde ele está sendo prejudicado pela falta da limpeza nos bueiros. Mas também falo aqui da 047, que é os reparos no posto de saúde de Felipe Schmidt. Então, seria isso. Mais algum inscrito? Vereador Cezão, do táxi. Com a palavra. Senhor presidente, muito obrigado. Primeiramente, quero desejar uma boa noite para todos os meus amigos, colegas vereadores que se fazem aqui presentes nessa Casa de Lei. Quero desejar uma boa noite para todos que estão aqui nos assistindo presencialmente também. Quero desejar uma boa noite para quem está nos assistindo em casa, na internet. Primeiramente, sobre a minha indicação, é uma indicação de extrema importância. O porquê? As escolas, os CIs, né, as creches de Canoinhas, elas recebem as crianças do maternal e jardim mais cedo. Mas o pré, eles recebem só após as 7h45 da manhã. O que está acontecendo? Está acontecendo que está interrompendo no funcionamento dos pais, com o trabalho. Tem muitos pais que começam a trabalhar às 7h30, mas a creche não recebe a criança às 7h30. Ela recebe só após as 15 para as 8 da manhã. Queria muito que fosse olhado com muito carinho, porque também muitos professores estão me procurando, porque está chegando muito irmão mais velho indo para a escola, estão perdendo a primeira aula da escola, porque a creche não recebe o seu irmão mais novo antes das 7h45 da manhã. Então, gostaria muito, né,
que fosse debatido, né, chegado até a Secretaria de Educação para as creches receber um pouco antes esses alunos, para não prejudicar os alunos mais velhos na escola que estão perdendo a primeira aula, que está, né, incomodando também no trabalho dos pais, que a creche não recebe. E após o horário também. A creche tem 15 minutos de relevância ali, após as 5 horas, e se não chegar aos pais ali, como todo mundo sabe que nesses dias de chuva Canoinhas fica bem movimentada, os pais acabam chegando após as 5h15 nas escolas, nas creches, para pegar os filhos, e ainda já acabam lá com o conselho tutelar, que já são acionados. Gostaria muito, e seria isso que continha, senhor presidente. Obrigado. Mais algum inscrito? Vereador Jubanski. Com a palavra, vereador Arthur. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, aos colaboradores aqui da casa, ao público aqui presente e também ao público que nos acompanha aí pelas mídias sociais das suas casas. Sobre a minha indicação aqui da Praça Subtenente Silvio Francisco da Silveira, é a praça ali no bairro Água Verde, na Coab 2, lá embaixo, lá no final da Coab 2, onde foi colocado um parquinho novo, ela foi revitalizada, ficou uma praça muito bonita, inclusive muito bem cuidada pelos moradores lá. E ali tem alguns bancos, são 4 bancos ali, alguns já estão, devido ao tempo, né, por eles serem de madeira, com deteriorado. Então, se pudesse aí para o secretário Rafael, né, com certeza dar uma cuidada lá e olhar para a gente ajudar também, né, porque a população lá está cuidando e a gente fazer a nossa parte ali quanto ao cuidado dessa praça aí, e ela vai ficar mais bonita ainda. Também se tratando agora da 045, da indicação 045, que eu tenho percorrido alguns locais, e um dos locais, e os vários locais são as nossas quadras de futebol sintético. E eu tenho visto e ouvido da população que eles estão se virando como pode, levam um banco lá, levam uma cadeira para assistir os seus filhos, ou à tarde os próprios maridos, e jogar ali. E nos finais de semana também, devido ao grande uso dessas quadras e também o fluxo que tem, de repente um levantamento para a gente ter em todas essas quadras uma padronização dos bancos, até porque já está uma área bonita, uma área bem legal mesmo para as comunidades do bairro, daí buscar aí essa padronização aí dos bancos, porque é uma coisa que a comunidade vem pedindo. Eu vi também uma solicitação da vereadora Cátia quanto às redes, né? Também pediram, mas como a vereadora já tinha feito a solicitação, acredito que são daí um padrão para todos os bairros aí e as nossas quadras de futebol sintético. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito o primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Sim, a vereadora Tati Carvalho. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha pelas redes sociais, público aqui presente. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao Márcio, nosso funcionário, que colocasse algumas fotos que eu enviei para ele e que os senhores acompanhassem ali no telão. Bom, senhores, na semana passada eu estive com o vereador Cezão, também com o Robson, que é um cidadão aqui de Canoinhas, que está aqui hoje presente, e com o Bruno. Eles até nos acompanharam, pediram para que fôssemos, primeiramente, ali na Fundação Cultural, na Casa da Cultura. Já foi amplamente divulgado para a população a situação da Fundação Cultural, mas essa situação, senhores, é a situação que se encontra no prédio público, que é onde era o antigo fórum. Esse prédio ele foi entregue para a prefeitura, eu não sei em que ano, até me perdoem porque eu não fui a 2018. Então, em 2018 ele foi entregue para a prefeitura. Eu estagiei nesse local enquanto era o fórum. Ele é um prédio que ele tem situações que precisam ser regularizadas. Uma delas é a falta de uma saída de emergência, porque é um prédio que ele só tem a porta de entrada. Então, se acontece algo lá, doutor Ivan, que precisem os funcionários saírem,
e não posso sair pela porta da frente, vai ser difícil, porque tem grades em todas as janelas, então isso precisa ser visto com urgência, mas eu confesso que eu me assustei demais quando eu entrei lá e quando eu subi aquelas escadas. Essas salas, elas ficam no piso superior. A insalubridade desse local, o cheiro, ninguém merece trabalhar lá. Ninguém merece. E esses documentos, senhores, todos jogados em salas que chove, inclusive, né? A gente recebeu informações que toda vez que chove, entra água lá dentro. São vários documentos importantíssimos. Tem prontuários de pacientes, tem documentos de licitação, documentos físicos, e que estão realmente jogados nessa situação. Então, além do prédio estar se deteriorando, ainda tem esses documentos que, do meu ponto de vista, mesmo que tenham sido escaneados, o que eu, sinceramente, não acredito que tenham sido todos escaneados, porque são muitos documentos, são muitos mesmo. Mesmo que tenham sido escaneados, eu acredito que o procedimento não seria jogar tudo dentro de salas de um prédio público e salas que estão nesse estado, onde pega chuva, onde o cheiro de mofo é insuportável, e essas salas estão sendo usadas. Elas estão sendo usadas pelo Poder Executivo, pela Prefeitura. Mas o interessante é que depois que fizemos essa visita, que tiramos as fotos, eu inclusive coloquei nas redes sociais mesmo, porque o povo tem que saber como que está a situação, parece que colocaram fechaduras, doutor, na porta, com cadeado, para que a gente não tenha mais acesso. Mas estou trazendo aqui isso hoje para a população de Canoinhas ver essa situação, e eu estou fazendo um requerimento, pedido inclusive para que essas fotos, o meu requerimento relatando tudo o que vimos lá, seja encaminhado ao Ministério Público, porque é uma situação de patrimônio público que está sendo deteriorado, está abandonado, precisa de manutenção, não pode ficar desse jeito, e também pedir para que seja uma cópia para o Corpo de Bombeiros, para que eles verifiquem a situação desse prédio. Porque a parte de cima está numa situação tão precária que a água escorre para a parte de baixo, para o piso, onde os funcionários trabalham. Tanto que, se os senhores entrarem, já na entrada, os senhores veem ali no hall de entrada que a própria lâmpada e o gesso já despencou. Então, é uma situação que não pode mais ficar assim. E eu estou usando essa tribuna hoje justamente para poder mostrar para os senhores, para a população, as fotos desse local. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador, você lembra que tem que pedir uma parte para a vereadora autora. Concedido. Sobre esse prédio, algumas vezes já tinha conversado, inclusive até com o vereador Edmilson Werck, em outros momentos, sobre uma solução definitiva para essa edificação. Como muito bem citado, e parabenizo pelo teor do requerimento muito detalhado, ele não tem acessibilidade, ele está totalmente insalubre. Inclusive, o pessoal da Epagra, ali, o Juliano, me falou uma vez a questão de uma sugestão de abrir uma porta, ele mexe na estrutura. Então, é um prédio que o município recebeu, se não me engano, em 2018. E naquele momento já se falava que só para consertar a cobertura já era mais de R$1 milhão. Eu não sei até que ponto vale a pena para o município ficar investindo nesse prédio, se não até achar outros meios. É um prédio de uma região central, um prédio importante, um terreno bem valorizado. Talvez, e eu já dei essa sugestão, mas é importante fazer um estudo para não ser uma coisa na louca, seja mais interessante para o município achar um outro terreno, leiloar esse prédio, que basicamente só dá o terreno para ser utilizado, e com o dinheiro do leilão fazer uma nova edificação para abrigar esses órgãos. E quando que eu fui atrás dessa situação? Nós temos um problema nesse prédio que aqui estamos, na Câmara de Vereadores. Apesar de hoje nós temos problemas graves em nossa cobertura com goteira, até já foram feitos orçamentos para melhoria, mas é um prédio antigo e, diga-se de passagem, com um layout ultrapassado. Então, naquele momento, eu fui procurando uma solução para a própria Câmara de Vereadores, que eu já defendi em outros momentos que precisa de uma nova edificação, ou melhorar e muito essa que hoje estamos. E, nesse caso, esse prédio também, porque quando ele foi cedido, a sugestão era para que a Câmara de Vereadores fosse lá, só que o local que seria o ideal não é nem possível. Daí entra a questão de segurança. Por ser uma edificação de 2013, eu até estou fora um pouco da SSI, que é a antiga SAT, que é o setor do Corpo de Bombeiros, que avalia essa questão de poder usar ou não. Ele tendo sistemas vitais, ele poderia ser utilizado, mas é importante repassar ao Corpo de Bombeiros também.
Porque até a lei quis, né, de 2013, as leis, edificações que vieram antes, eles têm uma outra legislação, tem algumas tolerâncias ali. Porém, é um prédio que é insalubre, não é legal para quem trabalha lá, não é legal para receber a população, não atende as pessoas com deficiência. E, infelizmente, o município recebeu dessa forma, não conseguiu fazer todas as adequações desde que ele veio para o município, e aqui estamos com um prédio dando transtornos que, na minha opinião, o terreno vale muito, mas a edificação não tem mais valor e mexer nela vai ser um gasto desnecessário, e por isso eu gostaria, se me permitir, futuramente, fazer um requerimento completando aí um estudo de viabilidade, se é vantajoso ao município manter esse prédio ou tomar outras medidas. Era o que continha, senhor presidente, e agradeço à vereadora Tati por permitir a palavra. Senhor presidente. Vereador. Se a vereadora Tati permitir uma parte. Com certeza. É como o vereador André fez a citação, né, do meu nome, então posso falar assim com bastante precisão que esse prédio foi recebido em 2018, né? Então era do governo PSD. Na época até fui secretário do Desenvolvimento Econômico lá naquele prédio e realmente foi recebido já nessas condições, não como está nessa foto aqui, mas precária mesmo. Então, sempre o governo passado e atual foi feito alguma coisa paliativa. E aí nós, em conversa com o vereador André, né, eu também sou a favor que seja feito um estudo de viabilidade técnica, de repente, de se fazer mesmo um projeto sendo aprovado, né, pelos senhores vereadores, né, de ir a leilão ali, se realmente fazer um orçamento que, na época, já em 2018, 2019, já custava mais de R$1 milhão para poder manter a situação ali do prédio do antigo fórum. Então, eu digo que isso aqui já é um problema antigo, né? E já veio nessa situação, né, precária por parte do Estado, né, do Poder Judiciário, que era o antigo fórum, né? Então, ali tem um investimento alto para ser feito. E como o vereador também citou aqui na Câmara de Vereadores, nós estamos com o mesmo problema, nada mais justo também de fazer esse estudo de viabilidade técnica e, de repente, né, presidente Romer, senhores vereadores, senhoras vereadoras, né, aí com um dinheiro do leilão, né, comprar um novo terreno e fazer uma sede própria para a Câmara de Vereadores de Canoinhas. Então, era isso que eu continha e muito obrigado, vereador e presidente dessa casa. Senhor presidente. Com a autorização do vereador preponente. Primeiramente, muito triste o que está acontecendo lá naquele prédio, né? No prédio do antigo fórum. A gente fica triste porque tem bastante sala lá que está com muitos documentos, assim como a vereadora Tati falou, e tem muitos fios soltos que pode pegar fogo lá dentro, e como é que vão fugir todo mundo que está lá dentro, né? É muito triste porque aqui, o que aconteceu lá, assim que nós já saímos, já foi interditado, para nós não entrar mais lá. Então está ficando verdadeiramente difícil para nós fiscalizar aqui em Canoinhas como vereador. Então, se nós não poder fiscalizar como vereador, vamos fiscalizar onde? Né? Se nós não temos acesso, né? Eu não sei quem que mandou fechar lá, nós não sabemos quem que mandou fechar. Então, agora, se nós for fiscalizar em algum lugar, após nós fiscalizar, sempre vai ser fechado. Nós não vamos poder retornar lá, fiscalizar, retornar lá, ver se foi resolvido o problema, retornar lá, pegar a informação. É bem complicado, né? Então, eu fico triste com isso que está acontecendo, né? Como eu já falei em várias sessões, gostaria muito, né, que fosse feito esse levantamento que o vereador André falou, para dar uma resposta para aquelas famílias que estão trabalhando lá embaixo. Quando chove em cima, o último piso que está sendo utilizado está ocasionando perigo para aquelas famílias que estão trabalhando ali embaixo. Né, ou trocá-las de lugar, né, por um tempo determinado ali, colocar elas até mesmo aqui na prefeitura para estar trabalhando aquelas pessoas lá, porque cada dia que passa elas estão correndo risco de vida. Isso é verdade. Risco de saúde, né, ou aí pegar uma bactéria, alguma coisa, porque todas as paredes estão cheias de mofo e tudo está caindo. Tudo está caindo mesmo. A gente estava lá em cima, andando lá por cima, tinha cocô de rato, barata, então está ocasionando risco para essas famílias que estão trabalhando nesse local. É isso que nós temos que ver também.
muito risco. E seria isso que continha. Muito obrigado, Tati. Vereadora autora. Concedido. Boa noite a todos, aos colegas vereadores, a plateia que nos dá a graça da sua visita hoje aqui à nossa casa. Um breve relato histórico só, Tati, que eu acho que é interessante, até para nós sabermos da dimensão do problema do fórum. Em 2016, o fórum mudou para o novo fórum, onde a gente conhece ele hoje, com uma estrutura bem moderna, grande, bem estruturada, seguindo o padrão de comarcas de entrância final, que é o caso de Canoinhas, e por causa disso tem toda uma estrutura até sobrando no fórum, né? Você observa que tem ainda possibilidade de implementações de outras varas, né? A autora também, advogada, conhece da situação. Então é um fórum bem moderno e estruturado. E eu já 25 anos advogando, conheço aquele fórum lá desde que era marrom ainda, então faz tempo. E eu digo para vocês que em 2016, quando houve a mudança, o fórum já estava precisando de uma reforma. Que a última, se não me falha a memória, foi em 2008. Então, se nós fizermos agora uma analogia, o Alan talvez como advogado também lembre desse tempo, mas é alguma coisa nesse sentido. Então nós temos aí 17 anos de um imóvel que ele está sendo usado e necessitando de alguma coisa. Agora, eu gostei muito da fala do André em razão da questão de análise disso. Se nós vamos reformar aquilo e não vamos perder dinheiro, né? Porque todos nós sabemos e todos aqui já enfrentaram uma reforma de imóvel, sabe como é que é? E por vezes a gente começa a mexer e o prejuízo é muito maior, né? Então tem que analisar isso com calma. Eu acho que esses consertos prévios para estancar o sangramento, vamos dizer assim, é algo importante e deve ser realizado. Mas a comissão de uma investigação da necessidade ou da possibilidade de reformarmos aquilo e não gastarmos muito mais dinheiro é algo que a gente tem que se preocupar sim, sabe? Era o que continha. Muito obrigado. Vereadora autora, se quiser fazer uso para finalizar. Bom, apenas ouvindo a cada um dos senhores, foi bem falado pelo vereador André, existem problemas estruturais aqui na Câmara de Vereadores também, né, principalmente referente ao telhado, e existe aquela velha discussão, né, vereador André, que a Câmara tenta pedir para a Prefeitura, porque o prédio aqui é da Prefeitura, né, para fazer a reforma, e a Prefeitura nega dizendo que a Câmara está usando, então a Câmara deveria fazer, e a Câmara sempre responde que está sempre aberto aqui quando a Prefeitura utiliza dos eventos. Então fica esse ping-pong aí em relação à Câmara, mas o que eu quero dizer é que o que a gente tem hoje aqui na Câmara nem se compara com a situação que está ao fórum, senhores. Até falo para os senhores que, se possível, vão até o local, peçam a chave, agora tem que pedir a chave na Prefeitura para os senhores poderem ir lá, mas vão até o local, entrem naquelas salas lá em cima. Os senhores vão se assustar, porque o que a foto mostra é pouco perto da situação que está. Em relação ao fórum, né, eu até 2015, eu estive estagiando lá, tinha um problema, sim, realmente, já tinha alguns problemas, mas nem se compara com a situação que está. Então, como foi muito bem falado, foi entregue o fórum em 2018 para o município, né? Então, houve uma falha desde 2018 por parte do município em relação a isso. E isso precisa ser averiguado de qualquer forma, a melhor maneira, né, de resolver essa situação. O que não pode é continuar do jeito que está, e o que não pode mais também é que toda vez que a gente vai até um local, e não é a primeira vez que acontece isso comigo, já em seguida fecham as portas e não entra mais aqui, não fiscaliza mais aqui. Então isso não pode continuar acontecendo também, né, porque é a função dos vereadores e a nossa prerrogativa. Obrigada, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Vereador André. solicito que seja colocada em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 11 de 2025 que,
Autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, e da outras providências. Solicito ainda a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do referido projeto. Era o que continha, senhor presidente. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a tramitação em regime de urgência do referido projeto de lei. Coloque em deliberação do plenário a inclusão para a ordem do dia de primeira votação do projeto de lei 11 de 2025. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 11 de 2025. Votação única. Veto ao projeto de lei 189 de 2024, que institui espaço destinado à prática do grau. Entende o chefe do Poder Executivo por vetar integralmente o projeto de lei. As comissões técnicas elaboraram parecer pela manutenção do veto. Coloco em discussão o parecer das comissões técnicas. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Solicito ao primeiro secretário fazer chamada nominal dos vereadores para votação, alertando que votando sim é pela manutenção do veto e não pela rejeição do veto. Vereador André Flenick. Sim à manutenção do veto. Vereador Cezão do Táxi. Sim à manutenção do veto. Vereador Ivan Caos. Sim pela manutenção do veto. Vereador Edmilson Verca. Sim. Vereador Gil Baiano. Sim. Vereador Jubanski, sim pela manutenção do veto. Vereadora Cátia Leskovski. Sim pela manutenção do veto. Vereador Marcos Homer. Sim pela manutenção do veto. Vereadora Rosê Cristani. Sim pela manutenção do veto. Vereadora Tati Carvalho. Sim. Por unanimidade, está mantido o veto integral ao projeto de lei 139 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 11 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, tem um projeto de praxe que desta casa está aprovando, só gostaria que falasse aí o valor do recurso. O valor do repasse em si é 199.239,7 centavos. No caso, esse é o valor do repasse, né? A gente sabe que existem os embargos e tudo, então isso é o que o município está repassando. Mais algum vereador? Coloco em votação o projeto. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 11 de 2025. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário vereador Edmilson Verca que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 67, 2025, da autoria do Edil Gilmar Martins, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando informar se há interesse em adequar uma sala na unidade de saúde na localidade da Fartura para a realização de imunizações, considerando que já existe uma profissional capacitada para a execução desse serviço. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador autor. Senhor presidente, só que a gente já fez uso da palavra falando sobre essa situação, havendo que a unidade básica de saúde da localidade de Fartura existe uma profissional que é capacitada
para fazer as imunizações. Também é pelo fluxo de pessoas que é atendido naquela unidade, que é a fartura. Ali, para quem conhece, a fartura ela é grande, então tem 3 farturas, fartura de cima, do meio e de baixo, que abrange essa localidade. Até famílias da localidade de Cerrito, também na localidade Rio do Tigre e Santa Aidê. Havendo uma profissional que fica disponível nessa unidade e sendo capacitada, né, eu busco informações se há um interesse por parte da secretária de saúde do município de adequar esta sala. A gente sabe que tem que ser uma sala com as adequações que exige, né? A geladeira adequada, a sala toda preparada para isso. Eu vejo uma grande importância para que haja um interesse de se colocar, né, de se adequar esta sala para aquela profissional poder fazer as imunizações ali nas pessoas que precisam, para não estar vindo até o centro da cidade para poder tomar uma vacina muitas vezes. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento número 68/2025, de autoria do Edil André Flenick. Requer que seja encaminhado ofício ao senhor Alisson Rodrigo de Andrade, superintendente regional do DENIT de Santa Catarina, e à senhora Adilene Adrate, engenheira responsável pelo DENIT Mafra, solicitando estudos para a implementação de perímetros urbanos nas proximidades da BR-280, no bairro Boa Vista e na localidade da Encruzilhada, em Canoinhas, considerando um projeto similar implantado na localidade de Bela Vista do Sul, em Mafra. Está em discussão o requerimento? Senhor presidente. Vereador autor. Eu faço essa solicitação, e até é importante que na última sessão do ano passado, penúltimo, o vereador Maurício Zimmermann trouxe alguns dados estatísticos bastante pertinentes da Polícia Rodoviária Federal sobre alguns pontos de acidentes que nós temos na BR-280. E chega-se um momento de crescimento urbano no nosso município, até dentro do nosso novo plano diretor, e tem 2 pontos ali que podem se tornar muito perigosos se não for feita uma adequação da BR, que já não depende do município, que é o caso ali no próximo ao Boa Vista, ali próximo a Quanto, ali que já tem que ser, a cidade está crescendo muito para lá, e também a localidade da Encruzilhada por um outro motivo, que é o potencial turístico que ali tem. Nós temos a Casa Dom Pedro, nós temos o Recanto Roda d'Água, entre outros vários pontos turísticos a serem explorados que tendem a elevar o movimento nessas regiões. E se nós não pensarmos já numa alternativa viária, nós podemos nos deparar com um elevado índice de acidentes de trânsito na BR-280. Eu, passando recentemente no município de Mafra, verifiquei ali na localidade de Bela Vista do Sul, que já era uma demanda muito antiga, um local que dava muito acidente do trânsito, finalmente foi feita uma adequação, e eu penso que isso já deve ser feito o quanto antes no nosso município. Claro que depende de emendas. Tem um outro requerimento do DENIT que eu já coloco de antemão, o vereador Ivan Kraus, né, já vai fazer uma solicitação ali, eu já assino junto, porque eles não realizaram o pagamento conforme previsto, né, para a empresa que está fazendo a manutenção, mas nós temos que lutar por essas obras também no município de Canoinhas. Era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão, vereador presidente. Ivan. André, só para caso me permitas aqui a gente fazer uma inclusão, eu acredito que seria interessante também nós colocarmos um trevo em rotatório, alguma coisa assim na Piedade. Porque a Piedade ali a gente seguidamente vê questões de atropelamentos ali, é um bairro populoso, né? Então dá muito movimento ali. Aquele bairro da Piedade, eu acho que ali também caberia um trevo. E poderia ser tal como o de Bela Vista do Sul, como também aquele de acesso secundário para Irineópolis. Não sei se algum dos senhores passaram por lá ultimamente. E ficou um trevo que também dava muito acidente. Quando dava acidente ali, era acidente feio, porque é bem no topo do morro. E aí o pessoal, são 2 descidas fortes ali, o pessoal anda, embala mesmo, e ali é um acesso secundário. Então muitas máquinas, muitos caminhões que saíam em baixa velocidade e acabava dando os acidentes. E eles montaram ali um acesso que ficou muito bom, muito seguro, e que seria um modelo muito propício para ser copiado, né? Seja nesses endereços aqui que o senhor passou, André, ou na Piedade.
Era o que continha, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Pela ordem, 2 minutos de discussão. Com a permissão do senhor presidente e do vereador autor, só complementando ali a fala do vereador Ivan Kraus, quero parabenizar o vereador Edil André Flenick, justamente também, vereador Ivan, ali no bairro Piedade, na realidade, eu até pensava em fazer uma indicação, mas vamos aproveitar esse momento do requerimento, ali precisava mesmo uma rotatória, né? O trevo existe e realmente ali deu já graves acidentes ali com vítimas fatais, e hoje nós temos ali que o acesso não só para o bairro Piedade, mas também para a Secretaria de Obras. Então ali o alto fluxo, né, de movimento ali, e eu acredito assim que uma rotatória, né, não vamos falar nem elevado, né, para o governo federal, mas acho que cabe ao DENIT, né, fazer esse estudo ali da viabilidade de fazer, né, uma rotatória ali. Então, só queria complementar a sua fala e parabenizar o vereador André Flenick. Continua aberto. Então, lembrando que citados nominalmente podem fazer uso da palavra e também cabe ao... Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 69, 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho e do Edil Cezão do Táxi. Requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotili Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando providências urgentes quanto às condições estruturais do prédio público localizado no centro de Canoinhas, onde atualmente funcionam diversos órgãos municipais, tais como PROCON, Bloco de Notas, Defesa Civil, Assessoria da Juventude, entre outros. O referido prédio encontra-se em estado de completo abandono, apresentando sérios riscos para funcionários e cidadãos que acessam o local. Dentre os problemas identificados, destacam-se estrutura comprometida com falta de manutenção generalizada, vazamentos no telhado, permitindo que a água da chuva destrua documentos importantes, incluindo prontuários de pacientes e licitações que estão espalhados pelo chão em algumas salas no andar superior. Falta de acessibilidade, impossibilitando o acesso adequado de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Existência de apenas uma entrada e saída, o que compromete a segurança dos frequentadores e trabalhadores do local em situações de emergência. Queda de luminárias e pedaços do teto devido à deterioração da estrutura. Risco iminente à integridade física dos servidores e cidadãos que utilizam o espaço. Diante desses fatos, solicita-se, primeiro, a imediata adoção de providências para garantir a recuperação estrutural do prédio. 2. A realização de uma vistoria técnica por parte do Corpo de Bombeiros para avaliação dos riscos e emissão de um laudo técnico. O encaminhamento de cópia deste requerimento e das informações levantadas ao Ministério Público para as devidas providências. Informamos que seguem anexadas imagens que comprovam a precariedade do local. Dada a gravidade da situação e os riscos envolvidos, aguardamos respostas dentro do prazo legal com as medidas que serão tomadas para solucionar os problemas apresentados. Está em discussão. Requerimento amplamente discutido durante o uso da tribuna. Coloco em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 70, 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho e do Edil Cezão do Táxi. Requerem que seja encaminhado ofício à Secretaria à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotili Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando informações sobre as providências a serem tomadas para a reforma e restauração do prédio onde atualmente funcionam a Fundação Cultural e a Casa da Cultura do município de Canoinhas. O referido imóvel encontra-se em condições insalubres, apresentando os seguintes problemas: assoalho danificado, oferecendo risco de acidentes.
Apenas um banheiro disponível para funcionários, alunos e público, causando desconforto e dificuldades. Escada perigosa e sem condições adequadas de segurança. Falta de acessibilidade, dificultando o acesso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Cozinha inadequada para o uso dos funcionários. Documentação histórica e patrimônio do município armazenado sem os devidos cuidados, colocando em risco sua preservação. Tendo em vista que há informações sobre a disponibilidade de recursos por meio da Lei Aldir Blanc para a realização de reformas em espaços culturais, solicitamos esclarecimentos sobre quais medidas a Prefeitura pretende adotar para garantir a recuperação desse importante patrimônio público. Além disso, informações sobre possíveis prazos para início das obras e destinação dos recursos para essa finalidade. Considerando a relevância do espaço para a preservação e promoção da cultura local, bem como a segurança e bem-estar dos funcionários, alunos e professores e também cidadãos que frequentam o local. Espero um retorno dentro dos prazos estabelecidos pela legislação vigente. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 71/2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, solicitando a disponibilização de transporte para a participação dos alunos na fase municipal dos Jogos Escolares de Santa Catarina, GESC. Evento de grande importância para o desenvolvimento educacional, esportivo e social dos estudantes. Conforme estabelecido pela Constituição Federal em seu artigo 217, o Estado tem o dever de fomentar as práticas esportivas, sendo o desporto educacional um dos pilares da formação cidadã. Além disso, a Constituição do Estado de Santa Catarina, no artigo 170, assegura o direito ao esporte como um dos princípios do ensino, garantido aos estudantes o acesso a atividades esportivas de forma ampla e irrestrita. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em prioridade aos direitos das crianças e adolescentes, incluindo o direito à educação e também ao esporte. Ademais, a Lei Complementar Estadual número 70 de 1998, que rege o Sistema Estadual de Educação de Santa Catarina, dispõe sobre a necessidade de incentivo e apoio ao esporte escolar. Considerando que a fase municipal do GESC é de responsabilidade da Prefeitura e que a ausência de transporte inviabiliza a participação dos alunos, solicito que seja garantida o devido suporte logístico para que os estudantes possam representar suas escolas e também o município na competição. Dessa forma, solicito urgência na análise desse requerimento e aguardamos um posicionamento célere por parte da administração municipal para que nenhuma criança ou adolescente seja privado do direito de competir e vivenciar essa importante experiência educacional e esportiva. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Senhor presidente, eu recebi, inclusive de professores, né, a notícia de que eles estariam com dificuldade para conseguir o transporte para que os alunos, então, participem do GESC. Inclusive, depois que um professor jogou nas redes sociais, eu fui marcada nos comentários e falei que traria essa discussão para a Câmara de Vereadores, aí parece que agora eles vão estudar a possibilidade de conceder o transporte para esses alunos. Eu acho que é de extrema importância conceder esse transporte para que esses alunos realmente possam participar. Os alunos querem participar, a gente sabe que é saudável e é responsabilidade do município. Estou fazendo esse requerimento e eu espero, né, que o nosso secretário, James, que inclusive, né, foi professor, salvo engano, de Educação Física, né, lembre dos tempos de professor de educação física, lembre quanto o esporte é importante e quanto faz bem para essas crianças e consiga, então, que essas crianças tenham acesso ao transporte para poder participar, então, desses jogos escolares. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereadora autora. Não, só para contribuir com a discussão, eu também vi nas redes sociais, né, daí procurei primeiro o gestor da fundação, depois o
o secretário, e ele me passou que, na verdade, as inscrições elas vão até o dia 28, né, de fevereiro, que ele estava aguardando um pouco. Foi feita a comunicação primeiro via e-mail às escolas mais lontanas e presencial às escolas mais próximas, né, sobre a inscrição dos jogos escolares. É de fundamental importância, sim, que eles tenham esse auxílio, que eles tenham esse transporte, e acredito que todas as escolas que se inscreverem agora, não sei se é depois, né, da postagem ou não, eu falei hoje, então foi me passado que sim, as escolas inscritas vão ter o transporte para os jogos. Inclusive, ano passado, quando teve os jogos escolares, infelizmente, das mais lontanas, assim, só o Guilhermina, sabe, se inscreveu. E a escola Guilhermina, ano passado, também teve o transporte escolar. E daí para a fase regional, é uma coisa inédita, inclusive, ano passado, a Prefeitura Municipal de Canoinhas forneceu, não só para estaduais, mas também para particulares e também as escolas estaduais, para a fase daí micro-regionais que foi disputada em Porto União. Então, acho que é de sua importância sabermos mesmo, e tomara que, né, que cada vez que a gente tenha essa notícia do esporte seja selecionado quanto antes, porque, como bem falado nessa casa várias vezes aqui, nossas crianças e nós precisamos muito do esporte. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 72, 2025, de autoria do Dio Ivan Kraus, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Fabrício de Oliveira Galvão, diretor-geral do DENIT, e ao senhor Alisson Rodrigo de Andrade, superintendente regional do DENIT Santa Catarina, solicitando os seguintes esclarecimentos acerca da existência de recursos financeiros destinados ao pagamento de valores em débitos e a previsão para a continuidade das obras atualmente paralisadas na BR-280. Primeiro, a disponibilidade de recursos financeiros para a quitação de débitos pendentes relacionados às obras em questão. Segundo, a previsão para a retomada e conclusão dos serviços paralisados. Terceiro, os motivos que levaram à interrupção dos trabalhos e as providências que estão sendo tomadas para solucionar a situação. Quarto, a terceira faixa e demais melhorias previstas no projeto foram definitivamente canceladas. Quinto, informar se procede a informação de que a empresa Apia teria demitido aproximadamente 240 colaboradores na última semana devido à falta de pagamento. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador autor. Senhor presidente, no sábado passado, ali num restaurante próximo à rodoviária, eu encontrei algumas pessoas que trabalham na Apia e eles me falaram dessa situação que estava paralisando as obras em razão de uma dívida de dezenas de milhões de reais aí já da Apia do DENIT com a Apia. E que essas obras estavam sendo diminuídas, não estavam mais sendo corridas, somente a conservação e limpeza da 280, como a gente já observou antes dessas reformas que agora estamos vivendo, né? E é uma obra de extrema importância, porque nós lembramos, para quem já tem mais de 20 anos de estrada, vamos dizer, já vai lembrar, que até 2005 nós tínhamos um verdadeiro queijo suíço até Mafra, bem complicado. Aí na época lá, com o apoio de deputados, nós conseguimos a reforma, e aí esse período só houve algum trabalho de recapeamento específico em buracos, né, ou tapa-buracos, e agora nós estamos tendo a graça de ter uma reforma bem feita de novo. Tá ficando muito bonito tudo, mas infelizmente agora houve essa interrupção que se aponta que somente vai ser feita essas limpezas e esse serviço de conservação e poda de mato, mas que as obras vão ficar suspensas até que seja efetivados esses pagamentos. E o número hoje já me atualizaram, não seriam 240 colaboradores, mas em torno de 120. A diminuir um pouco, mas mesmo assim, cada emprego que você perde é uma perda para Canoinhas, né? Porque a grande maioria desses funcionários são cidadãos da nossa terra. Era o que continha, presidente.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 73, 2025, de autoria da vereadora Kátia Liscovs, requer que seja encaminhado ofício à secretária Juliana Maciaope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rotili Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando as seguintes informações. Primeiro, qual o valor arrecadado em contribuições da CUSIP no bairro Campo do Água Verde anualmente? Segundo, quantas lâmpadas de LED foram instaladas no bairro Campo do Água Verde entre os anos de 2022 a 2025? Terceiro, qual a programação de instalação desse tipo de lâmpadas para o ano de 2025? Quais ruas e qual mês de instalação? Quarto, existem câmeras de monitoramento instaladas pela Prefeitura no bairro Campo do Água Verde? Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha aqui presencialmente e também pelas redes sociais. Em fevereiro de 2024, aconteceu uma reunião lá no Conseg, onde também alguns assuntos foram pautados e principalmente a questão da iluminação pública do bairro. O bairro Campo do Água Verde é um dos maiores bairros, né, com maior quantidade de residências, maior contribuição de COSIP, e a gente precisa verificar a questão da iluminação de LED, né, que não vem apresentando evolução no próprio bairro. A gente já tem alguns pontos com o LED instalado, mas ainda a gente precisa evoluir bastante, principalmente perto das ruas de maior movimentação, CIs e avenidas. Seria no sentido de entender qual é a programação para 2025, entender o que já aconteceu, né, e o que está previsto para acontecer no próximo ano, aí, ou nesse ano, em relação à iluminação pública naquele bairro. E também a questão de monitoramento, né, sendo um dos maiores bairros, também a maior circulação de pessoas e a necessidade de acompanhamento, né, por câmeras de monitoramento dessa região. Seria isso. Continua em discussão. Senhor presidente, vereadora autora, se possível, eu gostaria de assinar junto, acho importante o requerimento, já fiz algumas indicações semelhantes aqui nessa casa e gostaria de acompanhar a sua documentação. Com certeza, muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 74, 2025, de autoria da vereadora Kátia Liscovs, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações sobre o fornecimento de EPIs aos servidores do SAMU. Primeiro, qual a data da última distribuição de uniformes aos servidores? Segundo, há programação para a próxima entrega? Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora autora. Então, o equipamento de proteção individual dos servidores do SAMU inclui um macacão com refletivo, porque é importante que esses servidores, quando eles se colocam dentro de um acidente ou numa BR, eles precisam ter um macacão com uma boa identidade visual, né, que eles permitam uma identificação refletiva, inclusive, e com o passar do tempo, né, o desgaste desses uniformes, eles acabam perdendo a qualidade, principalmente do refletivo, que é uma das principais formas de identificação visual. Também a questão dos calçados, né, que não se orienta a utilizar calçados comuns, né, mas sim sapatão próprio para o desempenho do trabalho. E eu gostaria de saber como é que está a distribuição desse material para esses servidores, né, considerando que o SAMU, a unidade básica, né, nós temos aqui em Canoinhas 2 unidades de SAMU. Uma é a unidade avançada, que é mantida pelo Estado, né, que é com médico, enfermeiro e socorrista, e a unidade básica, que ela fica, a base dela é na unidade de saúde do Campo do Água Verde, e é mantida pelo município, né, tem um recurso do governo federal que faz o custeio dessas equipes, né, e o município que faz a gestão desse recurso. E uma das orientações de uso, inclusive, desse recurso é também a confecção do material de uniformes, né, para esses funcionários. Seria essa solicitação, senhor presidente. Continua a discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento.
Requerimento número 75, 2025, de autoria da vereadora Cátia Liscoves, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Rafael Rotili Rueder, secretário municipal de Planejamento, e ao senhor James Luiz Brey, secretário municipal de Educação, solicitando informar qual a programação para a reconstrução do muro do CI Pedro Bandeiras, considerando que as crianças não estão podendo usar o parquinho pelo risco de queda do muro. Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra a vereadora autora. o muro do CI Pedro Bandeira, ele está com sério risco de queda. Inclusive, me chegou ao conhecimento por parte dos pais que foi informado em uma reunião que o parquinho está interditado para que as crianças não fiquem próximo disso, para não correr risco de acidentes. E a gente sabe que crianças na escola, a importância do uso do parquinho, né, até para que eles possam ter acesso a áreas externas, principalmente nesses dias de calor, lá tem um espaço bem arborizado, e as crianças precisam, né, é de extrema importância para eles o uso desses espaços. Então, era interessante que houvesse, né, um comprometimento da Secretaria da Educação e também da Secretaria de Planejamento na rápida reconstrução, né, se seja necessária demolição dessa estrutura que lá está, para a construção de um novo, gerando também segurança para as crianças que estão lá, para que nenhum estranho possa adentrar por esse espaço que está lá hoje, mas também eximindo isso de risco de acidentes que pode acontecer, como já foi falado, né, na situação do fórum, a gente não precisa esperar que os acidentes aconteçam, né, ou que as tragédias aconteçam, para que depois possa ser tomada uma providência. Seria isso. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 76, 2025, de autoria da vereadora Cátia Liscoves, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, a prefeita municipal, também a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, solicitando as seguintes informações sobre os atendimentos em odontologia no município. Quais as unidades estão contempladas para atendimentos em odontologia e qual a carga horária dos profissionais atuantes? A fila de espera para os atendimentos? Quais as especialidades em odontologia estão sendo oferecidas no CO? Centro de Especialidades Odontológicas, CEL. Terceiro, há procedimento de compras em tramitação para suprir a falta de materiais odontológicos. 4, os atendimentos de endodontia estão sendo prestados regularmente ou há falta de materiais? Caso esteja com falta de material, há quanto tempo estão suspensos esses atendimentos? Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra a vereadora autora. Eu recebi hoje um comunicado de que os procedimentos de endodontia do município estão suspensos há um determinado tempo por falta de material. Então, sabemos que os atendimentos de saúde devem ser prioridades, né, dentro de um atendimento, dentro de uma organização de compras, de almoxarifado, e que alguns serviços, inclusive, não estavam recebendo também nem luvas para trabalho. Então, é importante que haja um retorno em relação à programação de compras desses materiais e ao real atendimento desses pacientes, se há fila, né? Porque o serviço do CEL aqui em Canoinhas, ele é garantido através de uma portaria de pactuação, e o CEL é referência também para os municípios vizinhos, né? Porque o CEL ele só é implantado no município a partir do momento que tem uma quantidade de população que permita, né, essa implantação. Então, se não está havendo isso, como é que fica também essa questão dos municípios vizinhos, né, se eles também estão recebendo atendimento ou não estão recebendo, e o custeio, né, o atendimento, ou não produção por parte dos servidores, gera também corte de recursos, por isso que é importante, né, manter os procedimentos de compra sempre em dia. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 77, 2025, de autoria de toda a edilidade, solicitam que seja encaminhada moção de parabenização ao senhor Donato Jonenberg pelo seu compromisso e dedicação
ao assumir o cargo de gestor-diretor do SEDUP Vidal Ramos. O trabalho desenvolvido pelo Sr. Donato Jonenberg representa um avanço significativo na educação técnica e profissionalizante, especialmente no setor agropecuário, fortalecendo a qualificação de jovens, promovendo o desenvolvimento sustentável da região. Diante da relevância do programa IPAGRE SEDUPs agrotécnicos, convidamos também Vossa Senhoria para uma apresentação nesta Casa Legislativa, a fim de expor os objetivos, benefícios e impactos dessa iniciativa para a comunidade. Está em discussão? Senhor Presidente. Vereador autor. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadores, e também cumprimentar aos que nos assistem pelas redes sociais e aos presentes aqui. A gente fez esse requerimento, né, juntamente com todos os senhores vereadores, e a gente se fez presente lá no lançamento da IPAGRE SEDUP, eu, o vereador Romer, vereador Ivan Kraus, vereador Jubanski e a vereadora Rose Cristani. E é de muita importância, né, esse acontecimento aos jovens que ali estudam no SEDUP e agora, né, juntamente com a IPAGRE também assumindo a questão, né, dos SEDUPs agrotécnicos por parte do governo do estado de Santa Catarina. Então a gente quer parabenizar tanto a IPAGRE, né, tanto como os SEDUPs, né, e o governo do estado por essa iniciativa. O secretário da Agricultura, Gildo Stocker, também se fez presente lá no dia, sabe da importância que é. O próprio presidente dessa casa estudou lá também no SEDUP, da importância que é de nós incentivar, valorizar o nosso jovem rural para permanecer, né, no campo. E, sem dúvida nenhuma, né, a agricultura, né, o agronegócio é o que leva tanto a balança comercial, né, a nível do Brasil, de município, né? Nós aqui somos um município essencialmente agrícola e dependemos, né, do nosso agricultor. Então, dessa forma, a gente acha justo, né, que o senhor Donato Jonenberg venha nessa Casa de Leis, né, para apresentar o projeto para toda a população. Então, nesse momento aqui, né, em nome dos senhores vereadores, eu parabenizo, né, o governo do estado, também parabenizamos aí a IPAGRE, né, na pessoa do senhor Donato Jonenberg, e também ao SEDUP, né, e a todos que se fizeram presente lá. Era o que continha, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Tivemos presente na sexta-feira à tarde, lá no lançamento do SEDUP, a IPAGRE SEDUP, né? E uma coisa que chamou atenção e que foi muito importante, que eu ressalto, que por vezes nós reclamamos que Canoinhas está perdendo as coisas e, né, que as cidades vizinhas ganham e que nós não ganhamos, mas agora vem uma resposta, porque é a única do Planalto Norte desse tipo de escola de fundamento de trabalho, né, nesse molde. Então, de Rio Negrinho a Porto União não tem nada disso, só Canoinhas tem. E o que é importante, porque como o Edmilson Verca mesmo antes falou, nós temos a suma importância de desenvolver a agricultura, porque é da agricultura que se mantém a nossa economia, né? Muito se diz que o comércio é forte e tudo mais. Economia vai mal, o comércio vai pior ainda. Então é muito importante isso. Então vale a pena essa menção que só Canoinhas tem no Planalto Norte. Isso é muito válido. Continua a discussão. Como também sou vereador autor, vou fazer parte da discussão. Gostaria de cumprimentar os vereadores, colegas presentes, pessoas que estão assistindo tanto presencialmente quanto online. Uma das coisas que é importante a presença do seu Donato Jonenberg aqui, porque Gildo também teve. Então, hoje não é difícil enumerar as pessoas que não tiveram uma passagem pelo Colégio Agrícola. Porém, a partir deste ponto, a gente vai ter uma diferenciação muito grande na parte administrativa. A parte técnica será de responsabilidade, né, desse órgão, e também uma coisa que vai ser muito diferente das nossas épocas, do nosso 39 até agora, que é a gratuidade total de ensino. Então, o que é importante, o seu Donato está aqui até para a gente poder saber quais que são os critérios de seleção,
porque a gente sabe que muito aluno não adentra o colégio agrícola porque ele não consegue, de certa forma, pagar a taxa da cooperativa, né? Então, é um limitante. Então, eu creio que a hora que for aberta essa questão da gratuidade, a gente vai ter muito mais alunos interessados em fazer o colégio agrícola. Tem muitos pais que não têm condições, né? Eu sei que existem as bolsas. No passado, até o próprio município de Canoinhas foi responsável por algumas bolsas, mas agora, com essa gratuidade, eu tenho certeza que a procura vai ser muito maior. E para nós, vereadores, que somos, de certa forma, para-choque da sociedade, é importante nós saber isso. Como que vai ser feito o critério, quais que vão ser os critérios de seleção, para a gente poder informar as pessoas. Só para contribuir com a discussão e dizer que é um marco realmente na história do colégio agrícola, porque agora a gente vai ter um novo modelo de gestão e tem tudo para dar certo, né? Porque a gente tinha, 11 anos de colégio agrícola, sei que a gente tinha esse limbo administrativo, porque a Secretaria de Educação conseguia ir até uma parte, chegava numa outra parte, ela pedalava, então os processos demoravam, principalmente na aquisição de alguns materiais e até de pessoal para trabalhar na parte técnica, era limitado. E agora, com esse órgão vindo a incorporar junto no corpo do Colégio Agrícola, eu tenho certeza que Canoinhas só tem a evoluir. E uma curiosidade, o Colégio Agrícola é o maior de Santa Catarina e o terceiro maior do Brasil em extensão. Então, a gente tem o terceiro maior colégio agrícola nesse modelo do Brasil. Então, a gente tem que se orgulhar muito. Seria isso. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. O requerimento número 78/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer o encaminhamento de ofício à excelentíssima senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, solicitando análise da possibilidade de estabelecer opções de cardápios adaptados para alunos com restrições alimentares ou necessidades alimentares especiais. Solicito ainda que o Poder Executivo avalie a viabilidade de apresentar uma matéria nos moldes da minuta do seguinte anteprojeto que institui a obrigatoriedade de cardápios adaptados para crianças com restrições alimentares e necessidades alimentares especiais, incluindo crianças com transtorno do espectro autista, nas escolas públicas e privadas, e dá outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora autora. Senhor presidente, me recordo como se fosse ontem, foi há uns 2 anos atrás, que uma mãe veio até a Câmara de Vereadores chorando, tremendo, nervosa, e me mostrou a foto, uma foto que o próprio CI, em que a filha dela estudava, postou, de todas as crianças na mesa comendo seus lanchinhos e a menina sem nada na frente, em choro. Inclusive, essa foto depois foi tirada das páginas da prefeitura, porque repercutiu bastante essa situação. Isso foi em 2023, bem recente até. E nessa semana passada, né, eu trouxe essa discussão para a Câmara naquela época, e eu achei que tinha se resolvido essa situação de crianças com restrições ficarem sem o lanche. Mas semana passada eu fui procurada por uma mãe na mesma situação, que a filha dela tem algumas restrições e que na escola, quando o lanche é algum dos alimentos que a filha tem restrição, a criança fica sem comer. Isso é um absurdo, gente. É um absurdo. Isso não pode continuar acontecendo. Estou mandando, né, um anteprojeto de lei para, né, a Prefeitura de Canoinhas, onde especifica tudo sobre, né, como fazer para que exista lei no município, então, que obrigue a ter cardápio adaptado para essas crianças, porque isso é necessário. E me refiro aos autistas também, porque a gente sabe que cada um é diferente um do outro, mas cada um deles precisa de atenção. Precisa ver o que ele come, o que ele não come, e não pode deixar a criança na escola sem lanche, gente, pelo amor de Deus. Então, eu espero que esse seja um anteprojeto que esteja indo para a prefeitura, mas que volte com agilidade. Que eu já mandei muitos assim, e infelizmente muitos ficaram engavetados lá. Mas esse aqui é de extrema urgência. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Não há mais requerimento, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao vereador Jubanski que informe se há vereadores
interessados em fazer uso das explicações pessoais sobre regras da casa. Vereador Edmilson Verca. Vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentando mais uma vez a todos que nos assistem pelas redes sociais e cumprimentar também a todos o público que aqui se faz presente e os secretários municipais, né, que nos honram hoje nessa casa, o secretário da Agricultura, Gildo Stocker, também o secretário Oswaldo da Habitação, o VPESC de Administração e o secretário Agostinho Machado, né, do Meio Ambiente, que estão aí hoje participando conosco, assistindo a nossa sessão. Senhor presidente, só quero aqui usar explicações pessoais que hoje à tarde eu estive visitando o secretário da Educação, James Bray, fazer uma visita para conhecer a Secretaria da Educação e parabenizar o mesmo, né, o secretário da Educação, James Bray, que em tão pouco tempo está fazendo bastante já pela educação aqui de Canoinhas. Principalmente ele percorrendo, né, todas as escolas, né, no nosso município, né, percorrendo escolas que acho que nunca recebeu um secretário de Educação, como lá em Campina dos Ribeiros, Campo dos Buenos, né, lá em cima no Taquarizal, quem conhece sabe, né, a distância que é. Então, a gente como vereador nessa Casa de Leis, eu tomei essa iniciativa hoje à tarde de fazer essa visita ao James, e também o James já me garantiu, senhor presidente, que está garantido, né, o transporte também aos alunos que vão participar do GESC de Santa Catarina. Então, isso são palavras do secretário de Educação, que tranquilizou que está garantido o transporte também aí aos alunos, né, que vão participar, então, do GESC escolar esse ano. Também me mostrou, né, e pessoalmente ele foi entregar os kits de material escolar, kits que são de boa e ótima qualidade, e também uma outra que eu achei muito importante é a participação do James e de toda a equipe da Secretaria de Educação, a fiscalização que ele está fazendo, a inspeção junto aos ônibus de transporte escolar, né, que estão ele pessoalmente fazendo esse trabalho, e junto com toda a equipe de educação, aguardando até sair uma nova licitação para o transporte escolar. Então, depois de 7 anos, né, a Prefeitura Municipal de Canoinhas, essa gestão, está entregando calça, bermuda, camiseta, vai entregar blusa aos alunos da rede municipal, né, e isso deve acontecer, esses uniformes aos alunos chegarão antes do recesso, mês de julho. Então, eu estou passando aqui, né, as informações que o secretário de Educação hoje me passou para mim. Quero aqui, então, parabenizar o James Bray, que é o secretário municipal de Educação, e toda a equipe da Secretaria de Educação, os professores que compõem a Secretaria de Educação pelo trabalho realizado. Também, senhor presidente, eu quero aqui hoje, né, eu que sou morador ali da localidade do Cerrito, e dizer, né, que até numa indicação do vereador André, ele já falou, mas eu hoje passei, né, pela primeira vez ali no desvio, então, da Rua João Leandro, no desvio não, né, pela abertura ali do trânsito em meia pista, né, então, que sentido interior para a cidade, né, então já estamos podendo passar por ali em meia pista e o tráfego no local, quem volta para o interior aí ocupa, né, o desvio. Então, esse acesso ali, a gente também viu a qualidade do asfalto, realmente asfalto de concreto, né? Então, também eu quero aqui parabenizar a prefeita Juliana Maciel, né, porque para nós que somos do interior, e eu moro na localidade do Cerrito, a gente vem diariamente para a cidade, a gente sabe da importância de ter pavimentação asfáltica nesse trecho lá. E ainda mais agora, né, com o escoamento da safra, né, que está em pleno vapor, que é a safra, né, a colheita de grãos, de soja e milho. Então, era aqui que continha, senhor presidente. Existem mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra? Vereador Gil Baiano. Senhor presidente, rapidamente, só quero aqui complementar aqui um pouco da fala do vereador Edmilson Luiz Verca
sobre a questão da rua João Leandro Gonçalves, e gostaria de pedir ao amigo Joselito Beluca que no seu programa possa até, seu programa de rádio lá, falar sobre a questão do vai e vem, né? Que quero agradecer aqui a atenção do secretário de Planejamento, qual acatou a sugestão e de ir falar com a empresa lá sobre essa abertura da rua. A empresa vem com problemas, atrasando a execução das obras, e o momento que o nosso agricultor depende muito de passar com os caminhões carregados da safra, que será colhida agora milho e soja, e foi levada essa sugestão até o secretário de Planejamento, e ele foi até a empresa, e em prol de toda a nossa população que depende de passar ali naquela rua ali, o desvio não ia suportar a escoação da safra. Mas o que nós temos percebido que alguns tentam ir pelo sentido contrário, causando danos na pavimentação ali ainda que não está curada, e também podendo causar algum tipo de acidente ali, porque não dá encontro. Então foi liberado a pista sentido interior Canoinhas, como muitos já sabem, né? E para quem vai sentido o centro da cidade para a área rural, vai pelo desvio. Então, se o amigo Biluco puder também passar essas informações lá no seu programa, no seu horário de programa na rádio lá, a informação ela vai longe através do rádio, através do telefone e também desta casa aqui. Então, seria isso, senhor presidente, que eu tinha a comentar no momento aqui. Mais alguma inscrição? Não, senhor presidente. Eu só gostaria de fazer uma sugestão com relação à fala do vereador Gil Baiano, que poderia, de repente, ser enviado um ofício solicitando essa orientação por todos os meios de comunicação e sair uma reportagem pelas nossas redes sociais da Câmara falando disso, né? Acho que é a utilidade pública. Sim, por se tratar de utilidade pública, eu creio que coloca em tanto Facebook, Instagram, as mídias que nós possuímos, né? Então que seja colocado. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Não havendo mais a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para dia 17 de fevereiro, terça-feira, às 19 horas.